Olá, meu nome é Bárbara, eu sou contadora aqui na Custom Contabilidade e hoje eu vou falar de um assunto que muitos empresários têm interesse em entender, que é sobre o fator R. O fator R é a proporção entre a folha de pagamentos da empresa e o faturamento dela. E o que ele determina? O fator R é uma condição que o governo concedeu para as empresas do Simples Nacional que exercem atividades de cunho intelectual, para que elas pudessem se enquadrar tanto na tabela 3 quanto na tabela 5. Mas como será que funciona isso? O Simples Nacional hoje tem 5 tabelas diferentes. As 2 primeiras são para indústria e comércio e as últimas 3 são para serviços. E os serviços de cunho intelectual, com natureza científica, técnica, desportiva, artísticas e culturais, podem se enquadrar tanto na tabela 3 quanto na tabela 5. E o que acontece é que a tabela 3 é muito mais vantajosa, porque ela começa aí com percentuais de impostos a partir de 6%. Já a tabela 5 começa com percentual de imposto de 15,5%. Se fosse só isso, muitos empresários iam escolher, claro, a tabela 3. Mas aí entra o fator R, que é o cálculo que vai dizer o seguinte: este cálculo vai determinar em qual tabela a empresa vai se enquadrar. Vamos ao cálculo. O cálculo é feito da seguinte maneira: se o valor pago na folha de pagamento acumulada aí dos últimos 12 meses foi igual ou maior do que 28% do faturamento acumulado nos últimos 12 meses, a empresa tem o direito de entrar na tabela 3, pagando somente impostos a partir de 6%. Agora, se esta relação da folha de pagamento dos últimos 12 meses for menor do que 28% do faturamento acumulado nos últimos 12 meses, a empresa vai para a tabela 5 e paga impostos a partir de 15,5%. Então, o cálculo é feito mensalmente. Todo mês você tem que entrar lá no PGDAS, no Simples Nacional, e informar quanto você gastou na folha de pagamento do mês passado e quanto você faturou no mês passado. Dessa forma, o sistema calcula todos os últimos 12 meses da sua folha, todos os últimos 12 meses do seu faturamento e já te direciona em qual tabela você vai estar enquadrado. Isso é uma coisa que mexe aí com muitos empresários, porque em um mês você pode estar numa tabela, em outro mês você pode estar em outra tabela. Por isso, empresas que se enquadram no fator R têm que ter um controle tributário, uma consultoria aí em relação a esse fator R mês a mês, para tentar sempre se enquadrar na tabela 3. O que acontece é que o governo basicamente concedeu esse benefício para as empresas pensando o seguinte: eu vou permitir que você pague menos imposto se você tiver uma folha de pagamentos maior. Ele pensou como se fosse assim: empresas que empregam mais vão ter então mais benefícios no Simples. As que empregam menos, menos benefícios no Simples. Você tem que ficar de olho porque nem todas as atividades regulamentadas são sujeitas ao fator R. Por exemplo, advogados não entra no fator R. Advogado é tabela 4 do Simples Nacional. Então, se você presta um desses serviços de cunho intelectual, com natureza técnica e científica, fique de olho para não enquadrar a sua atividade de maneira errada no Simples. Olhe se você está sujeito ao fator R, faça os cálculos mensalmente e evite aí futuras dores de cabeça com a Receita Federal.